O Atlético começou a realizar um jogo-treino mais cedo um pouquinho hoje, né? Por volta de 9h30 na Arena MRV contra os jogadores da base, do Sub-20 do Atlético. Até colocaram lá o Atlético contra os crias, né? Da base do Atlético. O resultado do jogo ficou 3-1 para a equipe do Atlético. Marcaram os gols do Galo o Bernard 2 vezes e também o Igor Gomes. E o gol marcado pelo Wanderson, da parte do Sub-20. Esse Wanderson, para quem não se lembra, trouxemos até informação aqui na Itatiaia, é um jogador que veio do Flamengo. O Atlético contratou na base do Flamengo um lateral direito que tem como forte o apoio ao ataque, e ele marcou um gol, inclusive uma jogada, uma tabela bem feita pela direita. Ele chegou dentro da grande área e bateu o rasteiro. Logo após o término da partida, falando das semanas de preparação e da importância, e é aquele jogo chamado de 6 pontos, Thiago, já falamos aqui. Galo tem 24 pontos, Bahia tem 26, mas o Galo tem 18 jogos, o Bahia tem 17 no campeonato. Então é importantíssimo o Atlético vencer o Bahia aqui na terça-feira, no retorno pós-Copa, viu, Thiago? Ô, Natiusa, é óbvio que foi muito mais um treino do que um jogo. É o Atlético enfrentando o Sub-20. E tanto prova disso que o Barba não teve, como explicou o Paulo Azeredo, time titular, pronto. Ele deu uma mescla ali, aproveitando para explorar algumas situações. O que você pensa dessa atividade do Galo na Arena MRV? O que você viu de principal ponto positivo, negativo do treino do Galo hoje pela manhã, Nath? Tiago, eu acho que é sempre importante esse tipo de atividade, né? Nós estamos caminhando aí para essas próximas semanas, já que vão anteceder o retorno da temporada no futebol brasileiro, então é importante já ir pegando um pouquinho mais de ritmo, né? Ainda que seja um treino, mas tem um pouquinho mais de cara de jogo. Eu acho que isso é importante, alguns movimentos que podem ser melhor observados, até para o Barba perceber o que ele vem trabalhando no dia a dia, que tem funcionado, o que ainda precisa de ajustes, pelo que a gente percebeu aí, né? Das informações que o Paulinho trazia. 2 coisas não mudaram do que já era o Galo de antes da pausa, e eu vejo isso como positivo. O primeiro delas é que o Everson continua salvando, pegando os pênaltis como de costume, e o segundo ponto, Renan Lodge e Bernard trabalhando bem. A gente viu antes da pausa para a Copa do Mundo o Lodge contribuindo com muitas assistências e o Bernard sendo um cara de maior poder de finalização, aparecendo mais na área inclusive. E agora nesse jogo treino isso se repete, né? Tanto que o Bernard faz um dos gols com a assistência do Renan Lodge e ainda marca um terceiro gol. Ter esse Bernard decisivo, esse Bernard pisando na área, esse Bernard que chama a responsabilidade, isso é importante para o Atlético. Até porque o time vai passar por um período agora de eleger novas lideranças, né? Com a saída do Hulk, é um cargo, um posto no time ali que vai ser ocupado agora por outros atletas, e o Bernard é sim um dos jogadores mais experientes e uma referência dentro desse elenco. E vinha crescendo de produção, de desempenho com o Barba, é bom ver que isso não mudou. A mudança tática que ele faz no segundo tempo, que o Paulinho explicava de um jogo com 2 atacantes, uma dupla, é algo legal também, que a gente já vinha falando, inclusive, que podia ser testado, né? Talvez um atacante de maior poder de mobilidade para trabalhar próximo do Cassierra, que tem um bom arranque, mas é um jogador mais posicional. Então, acho que é um período importante para melhorar o Atlético coletivamente e para testar algumas possibilidades. A gente gostaria que o Barba já tivesse à disposição mais peças novas, né? Para ele testar encaixes diferentes. Mas dentro do que ele tem, ele vem tentando de alguma forma fortalecer o coletivo, né, Thiago? Vamos trazer então aquele que trabalha ao lado do Guilherme, que é o VP de futebol do Atlético, vice-presidente de futebol, Paulo Brax, que durante o jogo, Thiago, foi entrevistado pelos companheiros da Galo TV e comentou sobre aquilo que o torcedor está mais esperando. E no início do ano a gente fez um investimento relevante, fizemos algumas compras, e nesse meio do ano, o nosso CEO, o presidente Pedro Daniel, já deixou claro em algumas entrevistas, né, qual que é a diretriz do clube. É uma diretriz que é cumprida pelo departamento de futebol em nível de hierarquia, que o Atlético não vai fazer investimento forte nessa janela do meio do ano. O Atlético não vai fazer investimento de compra, o que não significa, Carol, que nós não vamos contratar e que nós não vamos manter uma folha, que é uma folha alta, uma folha competitiva dentro dos nossos objetivos do ano. Então a gente vai valorizar esse nível, essa qualidade, para a gente poder também não ter saídas não programadas, que é o que aconteceu agora. Não tivemos saídas não programadas, manutenção do elenco, manutenção da comissão técnica e os reforços que ainda vão chegar.
Tá aí, então, 2-3 reforça a informação que nós temos de bastidores. O Galo vai trazer Thiago e vai, segundo o Paulo Brax, abrir espaço para a base do Galo nesse segundo semestre, viu, Thiago? Valeu, Paulo Azeredo. Mas eu queria falar uma coisa sobre esse jogo treino. Tá muito nítido, mais uma vez hoje, ficou mais claro. Lógico que vão tentar dizer que não, teve volume de jogo, mas era só um jogo treino, vão dar mil desculpas. Mas a verdade é, o Atlético contra um time fraquíssimo de um sub-20 não conseguiu vencer no primeiro tempo. E por mais que não tivesse ali o Bernard, que não tivesse o Alan Minda, o Renan Lodge, o Pacini é um ótimo jogador, um bom jogador, né? Então assim, você não vai contar sempre com os titulares não, você vai ter que pôr reservas. Isso é normal. Então, assim, foi uma vergonha. Se não consegue ganhar do Sub-20, imagina do Bahia, que é o primeiro jogo do Atlético, tá? Então, assim, é preocupante. E aí, eu quero questionar. Quero questionar mais uma vez. Já vou falar sobre o Paulo Brax. Mas o Atlético não precisa de investimento, é isso mesmo? Então, o Atlético não precisa investir. É com esse elenco que nós vamos para o segundo semestre. É com esse time que não consegue vencer o Sub-20, que é um Sub-20 fraco. Se fosse um Sub-20 forte, com jogadores de seleção e tal, de base, aí beleza, você fala, pô, mas Sub-20 é bom, né? Mas não, é um Sub-20 que acabou, tava na Série B, inclusive, na segunda divisão e subiu agora. Então, assim, não conseguimos vencer o Sub-20. É com isso que nós vamos para brigar por Copa do Brasil, Sul-Americana e para não cair para a Série B? Essa é a pergunta que eu faço. 1-1 time profissional do Galo contra o time Sub-20. E aí, algumas pessoas perguntaram do Scarpa. A informação que eu tenho, eu pude apurar isso no decorrer do jogo treino, é que ele ficaria de fora mesmo, não está recuperado, mas está evoluindo muito bem. Então a informação é: Gustavo Scarpa está evoluindo muito bem do tratamento, tá, gente? Então é questão de tempo do Gustavo Scarpa estar à disposição, beleza? Começa o segundo tempo, gol de Bernard logo aos 3 minutos, tá? E aí o próprio Bernard, no finalzinho ali, faz o 3-1. E aí um pênalti cometido pelo Ivan Roman. Aos 41 do segundo tempo, o Everson defende, ou seja, tivemos duas defesas de pênaltis, uma pelo Pedro Cobra, defendendo os Crias, e outra pelo Everson, defendendo o time principal, tá? E aí termina 3-1 o segundo tempo. E é isso, tá, gente? Eu vou ser bem sincero, eu não vou ficar falando sobre rendimento de atleta, de um treinamento que chamaram de jogo treino, porque, na minha opinião, você pegar um jogo do profissional contra o Sub-20, isso não é jogo treino, isso é treinamento. Por quê? Porque eles fazem isso diariamente, frequentemente no CT. Sempre tem treino no CT do time profissional com o time Sub-20. Várias vezes os atletas Sub-20 interam o treino da equipe profissional. Então, assim, na minha opinião, tá, gente? Minha humilde opinião, não pode em momento algum isso ser chamado de jogo treino, não. Isso pra mim é um treinamento de luxo que tá tendo transmissão de Galo TV, que tá tendo, está ocorrendo na Arena MRV e tal. Então, galera, não tem muito o que falar sobre o jogo, porque assim, eu vou tirar o quê? Sabe? Nem para criticar demais, porque eu tenho certeza que o time principal tirou o pé. E nem para elogiar, porque nós estamos jogando com o time Sub-20. Vamos ser sinceros, para você aí que não acompanha a base, esse time Sub-20 aí, ele é a nossa pior categoria. A nossa melhor categoria é o Sub-17, seguida pela Sub-15 e depois vem o Sub-20. Tá? Isso porque a gente é obrigado a colocar ele em alguma posição aqui, porque esse time Sub-20 do Galo, com todo respeito, gente, é fraco. É um Sub-20 fraco. Então, não posso vir aqui e rasgar elogios aos atletas profissionais que atuaram nessa partida, porque é um adversário fraquíssimo, tá? Limitação técnica muito acima. É uma grande limitação técnica. E também não dá para criticar, porque eu sei que o time profissional tirou o pé. Então, assim, conseguiram arrumar um jogo treino, que na minha opinião é apenas um treino de luxo, aonde não dá para tirar nada, nem para positivo e nem para negativo, tá? E a gente faz uma pesquisa, vê os outros clubes de Série A do Campeonato Brasileiro,
o nível de amistoso, não é nem jogo treino, hein? É amistoso. O nível de amistoso das equipes que, né, jogam competições assim como nós, muito maior do que esse. Você vê aí o Atlético Paranaense fazendo amistoso com Boca Juniors, Flamengo fazendo amistoso com Benfica, Cruzeiro fazendo amistoso com Grêmio e tantos outros. Acho que São Paulo e Mirassol, não sei, tem um time de Série A fazendo amistoso com Mirassol. O Grêmio fez aí contra o Chapecoense, Série B e tal. E aqui nós vamos fazer amistoso contra o time sub-20, algo que acontece no CT de forma corriqueira. E depois vai pegar o Betim, sendo que o Betim na segunda-feira aí o Betim tá no meio da competição aí na Série D, né, mata-mata e tal. Então o Betim não vai poder, né, na segunda-feira tem um jogo aí e tal, não vai poder jogar 100% fisicamente contra nós, ou até deve poupar jogador, porque o Betim tá no meio de mata-mata aí de Série D de Campeonato Brasileiro. Então eu não consigo entender qual que é a ideia de marcar jogo treino contra essas equipes. Na verdade, até tenho a minha opinião, e é a minha opinião, ninguém me contou, não apurei, isso é coisa que eu tenho a minha opinião, aqui eu posso dar minha opinião, apesar de que diversas vezes que eu venho opinar aqui, muita gente confunde opinião com informação, isso acaba dando confusão aí, mas enfim, espero que vocês me entendam. Na minha humilde opinião, eles escolheram a dedo esses adversários, porque imagine você se o Galo faz um amistoso contra o Botafogo, contra o Grêmio, contra São Paulo, Mirassol, Remo, Coritiba, ou uma equipe de Série B, Goiás, Avaí, Criciúma, Atlético de São João del Rei, ou passa um aperto danado, empata ou perde, ia cair de pau, a torcida ia cair de pau, eles iriam trabalhar mais 2 semanas aí com a corda no pescoço, com a galera criticando. Então, irmão, pra mim isso foi escolhido a dedo. Esse amistoso, esses jogos treinos foram escolhidos a dedo. Estão fugindo de polêmica, estão fugindo de problema, tá? Enfim, não esperem aqui que eu fique comentando taticamente, desempenho individual de atleta em jogo treino contra o Sub-20. Vai me desculpar, eu não vou cair nessa, beleza, galera? E o Paulo Brax, mais uma vez, reiterou e deixou claro que o Atlético não fará investimentos, que serão oportunidades de mercado. E assim, em 2 momentos ali, primeiro, quis dizer que não, o Atlético no primeiro já fez uma reformulação no começo do ano. Uma reformulação que ainda não serviu de nada, tá? Porque o Atlético segue com um elenco fraco. Reformulou, conseguiu algumas boas contratações, sim. Isso é verdade. Tudo a gente falou aqui. Que a gente é justo. E tudo eu falei aqui sobre isso. Melhorou muito do que fez ano passado, né? Com Gabriel Menino, Júnior Santos, Rony, tudo melhorou. Mas ainda assim, você pega o elenco do Atlético e é um elenco fraco. E depois quis explicar o que é oportunidade de mercado. As pessoas confundem. Aí mais uma vez eu pergunto ao Paulo Brax, as pessoas do Atlético: o Biel é uma oportunidade de mercado? Porque o Biel foi o cara que teve a grande chance na final da Sul-Americana. Não foi investimento, não foi nada. É um jogador por empréstimo, né, que você trouxe. E a grande chance do Atlético ser campeão ano passado caiu nos pés dele. Que inclusive ele perdeu pênalti também. E aí? Será que se tivesse investido num jogador bom, tivesse caído nos pés de um jogador bom, não teria sido diferente a história? Então assim, mais uma vez, tá, gente? Depois procurem aí, o pessoal deve postar também nas redes sociais, né? Eu não vou trazer aqui a fala dele completa, mas é muito claro, é muita desculpa, querer explicar as coisas. Deixa eu explicar o que é oportunidade de mercado. Deixa eu explicar porque no início do ano a gente gastou muito. Não gastou tanto assim. Gastou um valor considerável, beleza, mas não foi um investimento que... Não. E foi falado pra gente, o Rubens Menin falou pra mim que a gente teria um orçamento maior do que foi do ano passado. E cadê? Então, pra deixar claro, Paulo Brax reiterou mais uma vez que não quer dizer que não vamos contratar. Não quer dizer que... Mas não farão investimentos. Nós vamos com isso mesmo que nós temos, tá, gente? Então, aí no final ele até disse: espero que no dia 20 e tal, contra o Bahia, esteja a arena lotada. Você vai ver a arena lotada contra o Bahia. Ó, você vai ver. Coloca o ingresso de graça, Atlético. Vão ver se enche.
Eu aposto que não. Se pôr o ingresso de graça, eu ainda aposto que não enche. Porque o torcedor, esse já tá cheio. Já tá cheio das promessas e desse time aí, que é um time bem mediano e um elenco fraco, né? Mas enfim, tá aí, gente. É o principal que não ganha do Sub-20, né? E aí no segundo tempo até conseguiu, o Bernard com a qualidade que ele tem, conseguiu fazer os gols ali, e vão falar que venceu no final. Não, no final venceu, foi 3-1. Não, venceu sim. Ó, parabéns, por 3-1 conseguiu vencer o Sub-20. Meus parabéns, tá bom? Fala Massa, passando rapidinho para pedir vocês aí o like antes de sair do vídeo, vocês vão ajudar demais o canal aqui ajudando com esse like, tá bom? E claro, deixando também aquele convite de sair. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, você se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like, já pega o embalo aí para deixando o seu like que ajuda demais o canal, tá bom? Fique à vontade para estar conhecendo o canal e também, claro, deixando a sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, mas diretamente quero perguntar a vocês aqui, deixem um like, o que vocês acharam aí do jogo treino do Galo com o Sub-20, né? 1-1. Meu Deus, não quero nem opinar. Mas enfim, o Tanaka disse que não opina porque ele acha que o profissional tirou o pé. Mas e vocês? O que vocês acham em relação a isso? O que vocês acham do resultado? Só foi um treino bobo ou realmente... Deixa a opinião de vocês. Cada um tem uma opinião, cada um tem um ponto de vista. Então é muito importante vocês estar participando aí do canal, tá bom? Vocês ajudam demais com a participação, tá bom? Fiquem à vontade mais uma vez, esse canal aqui para quem tá chegando, tá entrando notícia todos os dias do Galo, de domingo a domingo para vocês, todo dia tem notícia, então fiquem à vontade aí para estar convidando amigos também, tá bom? Claro que torce pro Galo aí, para estar aumentando os inscritos aqui no canal, assim vocês ajudam demais no nosso trabalho, tá bom? Ficaremos atentos às notícias lá fora, qualquer novidade a gente volta para estar atualizando o canal aqui para vocês, tá bom? Massa, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo, valeu!